Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família. Projeto esse que já se faz mais de 4 anos. Primeiro ano nós estávamos fazendo nas casas, né, dos nossos parentes. No segundo ano nós já começamos a postar alguns folders nas nossas redes sociais. E a partir de 2021, nós começamos, 2022, né, no início, começamos a fazer lives. Então, nosso propósito esse aqui vem de encontro para falar da palavra de Deus às famílias em si, em geral. Aqueles que participam ao vivo ou até aqueles mesmos que vão ver em outros momentos. Então esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Levar a palavra de Deus àquele que precisa, que está necessitado. Mas ao mesmo tempo também aquele que está com alegria no coração, que vive, está feliz, está contente, está alegre com tudo que Deus tem feito em suas vidas. Então a palavra de Deus ela não é pregada só aos enfermos espiritualmente, mas também fisicamente. Então esse é o objetivo da palavra. Hoje a nossa intercessora Lúcia teve um problema com seu celular. Hoje ela não vai fazer a oração de intercessão, mas eu vou estar aqui no final fazendo essa oração. Deus sempre tem alguém para falar da palavra de Deus. Assim como Jesus veio, como Deus deixou seu Filho unigênito, e Jesus falou para seus discípulos: vai e continua o Evangelho. E nós estamos aqui. Se não for eu, ele deixa incumbido o outro, e assim sucessivamente. Então a palavra de Deus ela nunca volta vazia. É o que nós estamos aqui hoje para isso, para falar da palavra de Deus. Como nós tínhamos falado, né, nas lives anteriores, nós vamos estar começando um novo projeto Orando em Família 2023. Projeto esse que está baseado na Bíblia, onde a Bíblia que vai nos falar, nos revelar, né, pois a Bíblia revelando a Bíblia. Muitas das vezes nós não vamos encontrar tudo que estamos questionando. Mas nós estamos aqui para estudar um pouquinho do que nós aprendemos, do que nós estamos estudando na palavra de Deus. Então eu quero agradecer a cada um, né? E vamos aqui hoje, esse é o nosso objetivo do nosso projeto Orando em Família para 2023. Estaremos aqui todas as segundas-feiras, assim, se Deus nos permitir. Como a minha irmã hoje, o celular dela não teve como ela participar, né? Então a gente não sabe qual é o próximo propósito que Deus tem em nossas vidas para segunda-feira e sucessivamente. Mas eu tenho certeza e creio eu, se Deus nos dar força, vontade, nós estaremos aqui novamente todas as segundas-feiras. Nosso propósito de leitura hoje, ela se inicia onde nós colocamos a nossa arte aí, né? Onde nós colocamos a nossa arte, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que fala assim. Vou ler o que está escrito, né, na arte, nós colocamos. E eu vou complementar um pouquinho a mais. A nossa arte fala assim. Essa leitura
em outra versão da Bíblia, né? Vou ler nessa que eu coloquei aqui e vou ler na versão atualizada que nós temos aqui também, a NTLH. A versão que eu coloquei diz assim: E disse Deus: façamos ao Senhor humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança. 3 pontinhos. Vamos agora para a nossa leitura na Bíblia NTLH. Ela fala assim. Vou começar um pouquinho antes do 25 para a gente começar a entender o contexto. Porque às vezes a gente coloca só um versículo e a gente não tem um entendimento, né, por completo. Então vamos lá no 25. Vou começar no 25 para a gente fazer. Né? O 25 fala assim: Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O que nós vamos comentar no decorrer das nossas lives agora é sobre esse pequeno textinho, pequena frase aqui que fala assim: Jesus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que parecerão conosco. Esse pequeno versículo aqui da Bíblia vai dar muitas coisas para a gente falar. Como nós vamos discorrer durante as nossas lives de sexta-feira, vocês vão entender o porquê desse aqui. Vamos fazer. Então vamos fazer, né? Para isso, nós vamos orar e pedir a Deus para nos iluminar diante da sua palavra e do seu ensinamento. Muitos dizem, né? O que é mais importante? É a leitura da Bíblia ou a oração? Ou orar ou ler a palavra? Então, segundo nós pegamos aqui, nós vimos que o importante, algum pastor perguntou, né? Alguém perguntou a um pastor: qual é mais importante, a oração ou a leitura? Ele fala assim: o que é mais importante, a palavra ou a oração? Ele respondeu: a palavra é Deus falando ao homem. A palavra é Deus falando ao homem. Quando nós estamos lendo, é Deus falando conosco. E a oração? A oração é o homem falando com Deus. Então tem dois interlocutores. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, o homem fala com Deus, eu falo com Deus. Então a reciprocidade. Eu falo com Deus na oração e quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Então é importante a leitura, é importante a oração após a leitura, antes da leitura. Então primeiro a oração, depois a leitura. Ambas são essenciais para que ocorra o diálogo, entre Deus e você. Busque o Senhor na palavra, dialogando com Ele na oração. Orai sem cessar. Então, muitas pessoas perguntam por que a oração antes da leitura da palavra. Então, ficou bem claro para vocês que quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. E quando eu faço a oração, é eu falando com Deus. Então, essa é a nossa oração para hoje que nós vamos fazer. Vamos lá, então, fazer a nossa oração para que nós possamos falar com Deus e Deus falar conosco através das palavras. Vamos lá? Meu Pai e meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e escolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer,
te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Fazei-me, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Então, nossa oração para hoje é essa. Que nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco, mas ao mesmo tempo que nós possamos entender o que Deus quer falar. Vamos lá então? Então tudo começou, tudo se iniciou, né? Nesse pequeno capítulo 1, versículo 26 da Bíblia. Mas que ao mesmo tempo, se nós formos pesquisarmos, tem muitos outros aqui que vai confirmar o que nós estamos tentando falar aqui. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Quando em Gênesis, todo mundo sabe que Gênesis foi o primeiro livro da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, quando nós estamos lendo esse versículo aqui, nós podemos perceber que tem algo, tem mais junto com Deus. Tem uma pessoa, algum ser ali junto com Ele. Uns falam que era uma pessoa, outros falam que é o Espírito Santo, outros falam que é os anjos, outros falam que é o próprio Jesus, Filho de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho. Creio eu, tenho certeza que Jesus estava ali presente com ele. E que o Espírito Santo também estava presente. Por isso que ele fala, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Então esse versículo que nós estamos iniciando aqui em 2023, vocês vão ver que vão ter muitos comentários pela frente. Quem quiser deixar alguma complementação no meu Instagram, no WhatsApp, fique à vontade. Nós estamos aqui para a leitura. E toda a complementação daqueles que vão ouvir, que estão ouvindo, é bem-vinda, para a leitura da Bíblia. Então nós vamos pegar aqui um comentário de Carl F. Kerr. Ele fala o seguinte: o plural nós foi considerado pelos pais e teólogos anteriores quase que unanimemente como indicativo da Trindade. Todos sabem, que a Trindade foi uma doutrina da Igreja Católica Romana estabelecida no Concílio de Eclesiástico de Nicéia em 325 d.C. Então a doutrina, a Igreja Católica criou falando sobre a Trindade. A afirmação de um único Deus se revela em 3 pessoas. Quando fala em Trindade, se revela em 3 pessoas. Quais são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Trindade, 3 em 1. Então, esse questionamento, muitos teólogos, muitos estudiosos falam dessa Trindade, 3 em 1, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas no decorrer nós vamos estar falando tudo, Vamos tentar fazer um apanhado sobre o Espírito Santo, sobre Deus, mas basicamente nós vamos estar focados no Espírito Santo. É esse que eu e você temos, e que ao mesmo tempo que ele é um intercessor, para falar com Deus, para comunicar com Jesus. Esse Espírito que muitos falam, que muitos comentam, que se fosse para nós pegarmos o poder de Deus sem termos um filtro que é o Espírito Santo, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Já observei muitas pessoas quando estão orando, estão em espírito, elas ficam, eu mesmo já percebi, já orei e senti uma fraqueza tremenda quando você faz uma oração, uma intercessão por uma pessoa e o Espírito, ele te domina, que você perde as forças, você não consegue andar. Então,
Imagine vocês se nós pegássemos o poder de Deus. Nós não suportaríamos. Tem versículo na Bíblia que fala que nós não conseguimos ver o poder de Deus. Se vêssemos, seríamos pulverizados, como o sol pulverizado. O poder de Deus é tão grande que seríamos pulverizados igual o sol, né? Igual quando o sol pulveriza. Então esses são alguns comentários que falam na Bíblia. A outra curiosidade sobre a Trindade que eu vou falar para vocês aqui. A primeira eu falei, né, que foi a Igreja Católica Romana que estabeleceu em 325 depois de Cristo, 325 depois de Cristo. A outra é a palavra Trindade. Não aparece na Bíblia. Trindade não aparece na Bíblia. Mas como assim, professor Nivaldo? O que vocês querem, né? Como assim, Nivaldo? Mas é usada para dar nome ao conceito bíblico que o Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. A Bíblia ensina claramente que há só um Deus. Em Isaías 44:6 fala que há só um Deus. Continuando com o nosso comentário, né? Os comentaristas modernos, ao contrário, consideram-no como plurales, majestades, ou como um endereço de Deus a si mesmo, sendo sujeito e objeto idêntico, ou como comunicativo, um discurso aos espíritos, ou anjos que estão ao redor da deitada, né, e constitui seu conselho. Então, muitos comentaristas falam também, discutem, né, que quando Deus falou isso aqui, estavam ao seu redor os anjos, legião de anjos, e que ao mesmo tempo ele falou, vamos, quando eu falo vamos, eu estou chamando alguém para ir, vamos. Então Deus estava chamando alguém também para fazer o homem, que se pareciam conosco. Então a nossa aparência, a nossa essência é de Deus, a nossa aparência é de Deus, que Ele mesmo falou aqui em Gênesis, façamos a nossa imagem e semelhança. Só pegar uma referência bíblica para a gente ter um embasamento que a Bíblia, ela por si só explica ela. Vamos fazer aqui, está em 1 Reis 22:19, que fala o quê? Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Isaías, ele viu isso aqui. Então já mais um ponto de referência que Deus tinha os anjos, exércitos de anjos, sentados à sua direita e à sua esquerda. Mais uma prova que está aqui na Bíblia, né? Em Salmos também, Salmos 89:8, que fala o quê? O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? E tua fidelidade está ao redor de ti. Né? Quando está ao redor de ti, é ao redor, ao lado, né? Próximo. Em Isaías 40:13 também faz outro comentário, que fala assim, quem guiou o Espírito do Senhor é conselheiro ou ensinou. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou também. Em Gênesis 3:22, mais outro aqui, nós encontramos, fala o quê? E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então, se ele está falando, olha só, eis que o homem é como um de nós. Então, se Deus falou que o homem é igual a um de nós, tem alguém, a referência, nós, de novo, aparece nós, né? Como aparece vamos, como aqui também, que serão como nós,
de novo nós, em Gênesis, né, 23, 22. Sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Deus falando de novo, a Bíblia explicando para a gente que tinha alguém, que tinha uma pessoa ao lado de Deus, participando da criação do homem. No decorrer nós vamos estar falando. Em Gênesis 11, 7 também faz outra referência. Agora, pois, desçamos e confundimos ali línguas para que ninguém entenda, e fala de seu companheiro. Esse trechinho aqui, ele é mais quando Deus desceu e confundiu as línguas de quem estava construindo a Torre de Babel. Olha só o que Deus falou. Agora, pois, desçamos. Tinha mais ainda com Deus. Desçamos, né? E confundimos ali suas línguas. Foi o que aconteceu com a Torre de Babel, onde o homem queria ser mais do que Deus. Então Deus desceu e confundiu a língua de todos, né? Então tem muitas referências bíblicas, eu coloquei algumas que explica o porquê deste capítulo 1, né, de Gênesis, versículo 26. Foram vários que nós pesquisamos e vimos para vocês. Olha que eu também no Novo Testamento já, ó. Na igreja de Antioquia, está em Atos 13. Atos 13, capítulo 1, Atos 13, versículo 1 ao 3. Olha só que Paulo fala. Na igreja de Saulo, né, Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Quando foi o começo do trabalho de Saulo e Barnabé? Saulo este, que nós conhecemos, que é Paulo, né, que logo na frente se transformado em Paulo. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio e de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, isso já é no Novo Testamento, né? Olha o que o Espírito falou para eles. Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou claramente com ele lá. Em Atos 15, 28 a 29, de novo, o Espírito Santo se revelando. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo nos mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Então nós vimos a referência que no Velho Testamento o Espírito estava presente também. E que no Novo Testamento também. Olha só para vocês verem em Atos 21. Atos capítulo 21, versículo 11. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz:
Em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos judeus. De novo. Então, se nós formos pegar o texto, tudo, né, nós vamos ver que tem várias passagens, né? Então, o que o autor aqui nos fala, né, ele ainda continua explicando que os espíritos participam da criação do homem. Ou reduz o plural a uma frase vazia, não tem como vamos, né, ser uma frase vazia, não tem como. Na medida em que Deus é feito para convocar os anjos para cooperar na criação do homem, e então, em vez de empregá-los, e representado como realizando a obra sozinho. Não tem como. Além disso, essa visão é inconciliável com as palavras. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então, são várias coisas que explica o texto aqui de Gênesis 1, versículo 26. Visto que o homem foi criado somente à imagem de Deus. Criado à imagem de Deus. E criou Deus o ser humano à imagem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou macho e fêmea. Isso está em Gênesis 1, 27. Em Gênesis 5, 1, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que criou Deus ao ser humano, a semelhança de Deus o fez. E não a imagem dos anjos, nem de Deus e nem dos anjos. Então, vocês perceberam que esse projeto 2023, nós vamos estar falando muito, nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo. Vamos falar muito. Mas para isso vamos fazer alguns estudos, né, de autores, mas principalmente da Bíblia. E principalmente para falar do Espírito Santo, nós temos que sentir, nós temos que conhecer, nós temos que saber quem é o Espírito. Como que eu vou falar de uma coisa, de um ser que Deus nos deixou, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho uma prática, se eu não tenho um momento de oração, se eu não tenho uma conversa com Deus, se eu não tenho uma intimidade com o Espírito, se eu não conheço a voz do Espírito, se eu não sei distinguir quem é o Espírito e quem é a voz do inimigo, quem é a voz do diabo. Como que eu vou conhecer o Espírito? Para isso, nós estamos aqui neste projeto, a partir de hoje, para que eu e você estejamos mais firmes no propósito, mais firmes com o Espírito Santo. Esse ano de 2023, nós vamos orar, vamos buscar, vamos conhecer o Espírito Santo e vamos ter uma intimidade com Ele. O Espírito é como se fosse um seu amigo. Quando você recebe uma ligação do amigo seu, a hora que ele fala alô, você já fala assim: ô João, como você está? Só um alô você já sabe a voz, já sabe quem é. Então nesse 2023 nós teremos conhecer o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito para 2023. Fiquem conosco, não perca, né? Nenhum, para a gente ter uma sequência. As nossas lives vão ficar gravadas aqui no nosso Instagram e no nosso também, no nosso YouTube. Tá? Então esse é o nosso projeto. Algumas questões que nós vamos levantar durante algumas lives, alguns conhecimentos. Quem é o Espírito Santo? Algumas perguntas que nós vamos tentar resolver dentro da Bíblia. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? O que o Espírito Santo faz? De onde ele veio? De onde o Espírito Santo veio? Outras perguntas também como: o que ele está fazendo no mundo hoje em dia? O que o Espírito faz? Eu sei o que o Espírito faz na minha vida e na sua vida. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Como que é blasfemar contra ele? Como ele se comunica com as suas criaturas? É o que nós vamos tentar falar e entender, como que ele comunica comigo
E como que ele vai comunicar com você? Por que ele veio ao mundo? Qual o objetivo? O que é o batismo do Espírito Santo? O que é o batismo do Espírito Santo? Então, esses são alguns temas que nós vamos discorrer durante essa live, né? Eu vou deixar só uma mensagem de hoje, que eu sempre deixo uma mensagem. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão. Ela é pequena, mas ela é uma reflexão que nós temos que averiguar e ver o que está acontecendo. A reflexão hoje é o quê? Onde Deus opera e onde o inimigo está operando? Nós podemos falar o diabo, o inimigo. Às vezes eu não gosto nem de falar essa palavra, mas quando eu falar inimigo, vocês já podem ver que é essa palavra. Eu não gosto nem de tocar, porque a minha casa é ungida, o lugar que eu estou é ungido. A partir do momento que eu fico falando, ele vai ouvir. Ele está ouvindo. Mas eu não adoro ele, eu adoro meu Deus, o nosso Deus. Olha só para vocês verem a curiosidade. Deus tem o controle de quê? Todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Deus tem controle sobre isso. Também controla os fatores positivos, né? De todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmoniosa nos seus devidos cursos. Então Deus tem um controle sobre isso. São muitas coisas que Deus tem o controle. Olha só para vocês verem, né? Muitas coisas. O amor, a fé, a esperança, o otimismo. Deus tem o controle. Mas o inimigo, o que ele quer? Se Deus tem o controle de tudo, o que sobrou para ele? Qual é o seu método? O que ele quer conosco? Olha só para vocês verem o que o inimigo quer. O inimigo, ele opera nas forças mais íntimas nossas, mais ínfimas, né? Coisas pequenas nossas do ser humano. Ele opera nessas coisas, ele quer isso. O inimigo, ele não quer ter controle sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre a fé. Ele quer você, ele quer eu. Ele quer me dominar pela mente, pela palavra que ele fica no meu ouvido. Não, você faz isso. É isso que o inimigo quer. Ele quer a minha mente, ele quer a sua mente. É isso o objetivo dele, ele quer isso. Em comparação com aquelas que operam na mente humana, que ele está sob o meu controle. Ele não tem nenhuma intenção de controlar estrelas, planetas. Ele prefere controlar as mentes humanas. Percebam só para vocês verem. O inimigo, ele não vai ali nas forças da natureza, ele não opera, ele não vai ali, ele não faz coisa. Ele vai em você, ele vai em mim. Então que nós possamos, a partir de hoje, aprendermos a distinguir a palavra de Deus e a palavra do inimigo que está falando no seu ouvido, lá no seu íntimo. Porque o inimigo, ele vai no seu íntimo. É lá que ele está operando. Ele quer operar ali, não é em outras forças. Ele controla a parte do espaço do nosso cérebro, de cada ser humano. A quantidade de espaço que ele ocupa na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamentos essa pessoa mantém em sua mente. Então, o que você está pensando? A quantidade, o tamanho é o que você está pensando. O que você está articulando? O que você está falando? O que você está ouvindo? É aí que o inimigo está. Quanto mais você ouvir coisas mundanas, coisas que não é de Deus, coisas do mundo, com certeza ele vai crescer ali. E é ali que ele cresce. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pensa. Ele não pode. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são inimigos dele. Eu, principalmente, que eu estou fazendo aqui.
Muitas coisas Ele tem feito em minha vida para que não aconteça. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é maior. Você acha que é fácil ficar aqui falando para vocês? Não é fácil, foi um obstáculo tremendo. Mas Deus tocou no meu coração que essa é a mensagem que eu tenho que pregar. E todos os dias Ele vem no meu íntimo e fala comigo. Ele fica sussurrando no meu ouvido, o inimigo. Mas o Deus que eu sirvo é maior. As coisas que eu estou alimentando a minha mente é maior. Então o que eu alimentar vai ser a minha arma contra ele. Com certeza. Ele vem e fala comigo. Mas ao mesmo tempo eu tenho armas que que na Bíblia fala que eu posso combater ele. Quando eu percebo que ele está tentando falar comigo, eu falo assim: ô Senhor meu Deus, toma conta de mim. Eu sou o seu ser. É tu que manda em mim. É tu que me dominas. Então eu percebo que aquela voz era some. Então o que nós vamos fazer neste 2023? Conhecer a voz do Espírito Santo. E conhecer também a voz do seu inimigo. Para que você não caia em tentações. Então esse é a nossa mensagem para hoje. Essa é a nossa mensagem para hoje. Eu sempre deixo, né? E a nossa fé de ânimo, eu sempre falo para vocês, fé é o mais importante para acreditar no 2023, para muitas de nossas realizações, de nossos projetos. Na live passada nós falamos um pouco sobre projetos. Então esse é o nosso projeto para 2023. Aprendermos a ouvir a voz do Espírito. Mas ao mesmo tempo, aprender a ouvir a voz do inimigo. Porque quando você conhece a voz do inimigo, conhece a voz do Espírito, você sabe aonde recorrer, você sabe qual caminho ir, qual caminho trilhar. Esse é o nosso propósito, né? Obrigado, né, pela mensagem de hoje. É uma palavra vinda do Espírito Santo, Ele que nos opera, Ele que nos faz a gente fazer um estudo, né, para transmitir para vocês. E hoje não poderia ser, como nós sempre falamos, né? Tem os nossos pedidos de oração que nós colocamos, né, aqui todas as segundas-feiras, né? Nós temos nosso pedido de oração hoje, em especial, oramos por todas as nossas famílias, né? Todas as famílias de Itapuranga, estado de Goiás, todas, todo aquele, né? A intercessão nossa hoje, é para todas as famílias, a todas as pessoas que estão ouvindo, estão vendo neste momento e vão ouvir em outros momentos. E também a nossa oração também, né, hoje, vai para a nossa amiga Sônia, nossa secretária da Educação daqui, né, Sônia, que no último dia 2/1 de 2023 sofreu uma queda, né, e passou por uma cirurgia no dia 4/1 de 2023. Graças a Deus passa bem, graças a Deus. Sônia, que Deus abençoe muito a sua vida e de todos que estão ouvindo, né. Outra também pedido de oração também vai pela a mãe da Selena, né, da Dona Nega, para restaurar toda a sua saúde. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas em tua vida, hein, Dona Nega, eu tenho certeza, né, e toda a sua família, né. Outro também que vai para a mãe da Keila, né, que sofreu um AVC recentemente, que está internada em Goiânia, mas segundo ela está melhor. Tenho certeza que logo ela vai estar aqui em Itapuranga, juntamente com sua netinha recém-nascida, com certeza. Eu tenho fé e acredito que Deus faz milagres todos os dias. Às vezes a gente nem percebe, mas a sua vida, a minha vida é um milagre. Às vezes a gente nem, né? E também eu quero, em especial também, orar pelos nossos gestores, não só aqui de Itapuranga, mas a todos que trabalham na educação, onde tivemos, né, as grandes mudanças, tudinho. Quero orar por
para cada gestor, da secretária, os que vão trabalhar com a modulação dos servidores para 2023. Sei dos desafios que eles vão encontrar, mas Deus vai dar sabedoria e inteligência a cada um de vocês. Vamos orar por eles também, né? E orar pela Escola Zico Coelho. Eu não esqueço, né? E ontem também estava aqui anotando. A minha esposa também falou, vamos orar também pela Escola Joaquim da Silva. Também a cada um dos servidores ali. E a todos os servidores de educação, não só do município, mas também do estado, a cada um. Nosso projeto é isso, orar pelas famílias, né? Então esse é o nosso propósito. E que Deus abençoe a cada um que participou aqui, né? Vamos ver os nossos participantes, como a gente vê todas as vezes, né? O Ítalo, pai da Júlia, que Deus abençoe sua vida, meu filho. Né? Que dê muita sabedoria, inteligência, amor, tenho certeza que você tem muito pela Júlia. Isso é nato. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Teixeira também que entrou, né? Que Deus abençoe sua vida, Teixeira. Deus é maravilhoso, vai abençoar muito a sua vida. Deus tem promessas para você. Em nome de Jesus. Amém, amém. Minha esposa Aparecida, que Deus te dê muita paciência, te dê muito amor para cuidar desses 3 homens que estão aqui e mais uma que está para chegar. Tenho certeza que será um presente de Deus que nos presenteou, né? Estamos chegando aqui, né, para ver os nossos netos. Isso é coisa maravilhosa. Todos falam que neto é o segundo filho, mas eu não tenho essa experiência. Nós vamos passar agora, né, Aparecida? Que Deus abençoe. A Nara também, que entrou, que a paz do Senhor, Nara. Nara Adriele, que Deus proteja e abençoe muito a sua família, a cada um. Deus tem muitas coisas para você, com certeza, a paz do Senhor. A minha cunhada Elisângela, Deus fez tanto milagre em sua vida, né, Elisângela? Só quem é da família que sabe, né, o milagre que Ele tem feito a sua família, né? Em geral, se a gente for comentar, foram tantos, né? E que possa abençoar a cada um. Vamos lá então orarmos, né? Orarmos para cada um que está participando, que vão participar em outros momentos, né? Vamos colocar nosso fundo musical de oração, que já virou, né? Que nós já sempre, quando a gente está fazendo oração, a gente coloca ele. Se eu tiver esquecido de alguém, perdão. São tantos pedidos, né? Tantos. Então Deus sabe o nosso propósito. E a minha irmã Lúcia, né? Eu tenho certeza que ela vai ver em outro momento. Que seu celular logo será restaurado. Tenho certeza, né? Isso é só uma fase. Mas que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Poderosamente. Que nós também intercedemos por você também, minha irmã. Todos os dias. Vamos lá então, né? Orarmos uns pelos outros. Oh, Senhor, cuida dos teus filhos, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer aqui nessa noite de segunda-feira, Senhor, pelo dia que o Senhor nos proporcionou hoje, pelo alimento, Senhor, pelo nosso vestuário, pela nossa, por tudo, Senhor, pela nossa saúde. Às vezes estamos debilitados de locomoção, mas a nossa mente está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo, Senhor, que o Senhor tem nos agraciado, Senhor, com muita inteligência e sabedoria, e que não tem nos abandonado, Senhor. Sei que isso tudo é uma fase que nós estamos passando. Nós estamos aqui orando, te pedindo. Senhor, obrigado por mais uma live, Pai, aqui junto com os nossos irmãos, orando,
falando um pouquinho da mensagem que o Senhor nos revelou na tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, e colocamos o nome de cada um que nós falamos aqui no início da oração. Não só esses, ó Senhor, mas também aqueles que eu não consigo lembrar o nome, aqueles que o Senhor, Pai, está neste momento fazendo a tua obra, fazendo a tua misericórdia, Senhor, fazendo o teu milagre. Aqueles que estão ouvindo, Pai, aqueles que vão ouvir em outro momento, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai, ricamente, Pai, por completo, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e colocamos em tuas mãos. Senhor, vá de encontro àqueles enfermos, Senhor, que estão acamados hoje, Senhor. Eu sei que não é fácil, já passei por isso, Senhor. Por isso não é fácil, meu Deus e meu Pai. Olhe por eles, Senhor, dê forças, principalmente espiritual e física, Senhor. Quando estamos com o físico em decadência, doente, a nossa mente, Senhor, é tomada pelo inimigo. Mas eu tenho certeza que esses que não têm condições de locomover neste momento, mas em outros momentos vão te louvar e glorificar. Mesmo que em palavras, Senhor, em gestos, eu te peço, Senhor, olhe por cada um deles, Senhor. Já coloquei os nomes aqui ao Senhor. O Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, Deus. Eu, principalmente, eu tenho mais a agradecer, Senhor, por tudo, Deus. Tantas coisas que o Senhor fez em nossas vidas, na minha família, aqui, Senhor, em outros lugares. Quantas pessoas chegam em mim e falam, Senhor, que Deus é maravilhoso. Pai, obrigado por estarmos aqui mais um dia, Pai, orando e buscando o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa segunda-feira, Pai. Olhe por cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, que o Senhor possa abençoar a vocês, a cada um. E como a minha irmã sempre fala, né? Sempre fala. Se Deus assim nos permitir, segunda-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. Estaremos aqui firmes para mais um projeto Orando em Família. Que Deus cuide de cada um, em nome de Jesus. Amém. E até segunda, se Deus quiser. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que nós comentamos hoje aqui, cuide de você. E que a cada dia você possa ouvir mais a voz do Espírito. E que você possa distinguir a voz do Espírito de Deus e a voz do inimigo, para que você não caia em tentações. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado.